No século III a.C., o nosso planeta foi mapeado e precisamente medido por um cientista grego chamado Eratóstenes, que trabalhava no Egito. Este era o mundo como ele o conhecia. Eratóstenes era o diretor da grande biblioteca de Alexandria, o centro da ciência e do aprendizado no mundo antigo. Aristóteles tinha argumentado que a humanidade estava dividida entre gregos e o resto, que ele chamava de bárbaros, e que os gregos deviam manter-se racialmente puros. Ele ensinou que era adequado os gregos escravizarem outros povos, mas Eratóstenes criticou Aristóteles por seu chauvinismo cego. Ele acreditava que havia o bom e o mal em toda a nação. Os conquistadores gregos inventaram um novo deus para os egípcios, mas ele parecia notavelmente grego. Alexandre foi retratado como faraó em um aceno para os egípcios, mas na prática os gregos estavam confiantes em sua superioridade. Os protestos casuais do bibliotecário mal constituíam um desafio sério para os preconceitos predominantes. Seu mundo era tão imperfeito quanto o nosso. Mas os Ptolomeus, os reis gregos do Egito que seguiram-se a Alexandre, tinham pelo menos esta virtude: eles apoiavam o avanço do conhecimento. Ideias populares sobre a natureza do cosmo eram desafiadas e algumas delas descartadas. Novas ideias eram propostas e descobria-se que estavam mais de acordo com os fatos. Havia propostas imaginativas, debates vigorosos, sínteses brilhantes. E o tesouro resultante do conhecimento humano era registrado e preservado por séculos nessas prateleiras. A ciência atingiu a maioridade nesta biblioteca. Os Ptolomeus não reuniam conhecimento antigo apenas. Eles apoiavam a pesquisa científica e geravam novo conhecimento. Os resultados eram incríveis. Eratóstenes calculou precisamente o tamanho da Terra. Ele a mapeou e argumentou que ela poderia ser circunnavegada. Hiparco antecipou que as estrelas nasciam, deslocavam-se lentamente durante o curso de séculos e finalmente pereciam. Foi ele quem primeiro catalogou as posições e magnitudes das estrelas para determinar se havia tais mudanças. Euclides escreveu um livro sobre geometria no qual os seres humanos aprenderam durante 23 séculos. Ainda é uma grande leitura, cheia das provas mais elegantes. Galeno escreveu trabalhos básicos sobre cura e anatomia que dominaram a medicina até o Renascimento. Estes são apenas alguns exemplos. Havia dúzias de grandes eruditos aqui e centenas de descobertas fundamentais. Algumas dessas descobertas têm um toque distintamente moderno. Apolônio de Perga estudou a parábola e a elipse, curvas que hoje sabemos que descrevem os caminhos de objetos que caem em um campo gravitacional e de veículos espaciais viajando entre os planetas. Heron de Alexandria inventou os motores a vapor e a engrenagem dos trens. Ele foi o autor do primeiro livro sobre robôs. Imaginem como nosso mundo seria diferente se essas descobertas tivessem sido explicadas e usadas em benefício de todos. Se a perspectiva humana de Eratóstenes tivesse sido largamente adotada e aplicada. Mas não foi desse modo. Alexandria era a maior cidade que o mundo já tinha visto. Gente de todas as nações vinha aqui para viver, comerciar, aprender. Em qualquer dia, estes portos estavam abarrotados de mercadores, eruditos, turistas. Provavelmente foi aqui que a palavra cosmopolita percebeu seu verdadeiro significado, de um cidadão não apenas de uma nação, mas de todo o cosmo. Ser um cidadão do cosmo. Aqui estavam claramente as sementes do nosso mundo moderno. Mas por que elas não criaram raízes e vicejaram? Por que, em vez disso, o Ocidente dormiu por milhares de anos na escuridão até Colombo, Copérnico e seus contemporâneos redescobrirem o trabalho feito aqui? Eu não posso dar uma resposta simples, mas isto eu sei. Não há registro em toda a história da biblioteca de que qualquer um dos ilustres eruditos e cientistas que trabalharam aqui tenha desafiado seriamente
uma única suposição política, econômica ou religiosa da sociedade em que viviam. A permanência das estrelas foi questionada. A justiça da escravidão, jamais. A ciência e o aprendizado eram, em geral, o refúgio dos poucos privilegiados. A vasta população desta cidade não tinha a mais vaga noção das grandes descobertas que estavam sendo feitas dentro destas paredes. Como poderia ter? As novas descobertas não eram explicadas nem popularizadas. O progresso feito aqui pouco a beneficiava. A ciência não fazia parte de suas vidas. As descobertas na mecânica, digamos, ou na tecnologia a vapor, eram aplicadas principalmente no aperfeiçoamento de armas, no encorajamento da superstição, na diversão dos reis. Os cientistas jamais pareceram compreender o enorme potencial das máquinas para libertar o povo do trabalho árduo e repetitivo. As grandes conquistas intelectuais da antiguidade tiveram poucas aplicações práticas. A ciência jamais capturou a imaginação da multidão. Não havia contrapeso para a estagnação, para o pessimismo, para a rendição mais abjeta ao misticismo. Então, quando, depois de muito tempo, a multidão veio para botar fogo aqui, não havia ninguém para impedi-la. Eu vou contar sobre o final. É uma história sobre a última cientista a trabalhar neste lugar. Matemática, astrônoma, médica e diretora da Escola de Filosofia Neoplatônica em Alexandria. É uma gama extraordinária de conquistas para alguém em qualquer época. Seu nome era Hipácia. Ela nasceu nesta cidade em 370 d.C. Era uma época em que as mulheres essencialmente não tinham opções, elas eram consideradas propriedades. Porém, Hipácia foi capaz de mover-se livre e desinibidamente por domínios tradicionalmente masculinos. Por todos os relatos, ela possuía grande beleza e, embora tivesse muitos pretendentes, não tinha interesse no casamento. A Alexandria da época de Hipácia, há muito tempo sob domínio romano, era uma cidade em grave conflito. A escravidão, o câncer do mundo antigo, tinha extraído da civilização clássica a sua vitalidade. O crescimento da igreja cristã estava consolidando o seu poder e tentando erradicar a influência e a cultura pagãs. Hipácia ficou no foco, no epicentro de forças sociais poderosas. Cirilo, o bispo de Alexandria, a desprezava. Em parte por causa de sua amizade íntima com o governador romano, mas também porque ela era um símbolo do aprendizado e da ciência que eram largamente identificados pela igreja nos primórdios com o paganismo. Em grande perigo pessoal, Hipácia continuou a lecionar e a publicar, até que, no ano 415 d.C., a caminho do trabalho, ela foi atacada por uma multidão fanática de seguidores de Cirilo. Eles a puxaram da carruagem, rasgaram suas roupas e tiraram a carne dos ossos com conchas de aliote. Seus restos mortais foram queimados, seus trabalhos destruídos, seu nome esquecido. Cirilo foi feito santo. A glória que vemos à minha volta não é nada além de memória. Ela não existe. Os últimos restos da biblioteca foram destruídos um ano após a morte de Hipácia. É como se
toda uma civilização tivesse passado por uma cirurgia cerebral radical auto-infligida para que a maioria de suas memórias, descobertas, ideias e paixões fosse irrevogavelmente eliminada. A perda foi incalculável. Em alguns casos, sabemos apenas os títulos sedutores de livros que foram destruídos. Na maior parte dos casos, não sabemos nem os títulos, nem os autores. Sabemos que nesta biblioteca havia 123 peças diferentes de Sófocles, das quais apenas 7 sobreviveram até nossa época. Uma dessas 7 é Édipo Rei. Números similares aplicam-se a obras perdidas de Ésquilo, Eurípides, Aristófanes. É tão pouco quanto se as únicas obras sobreviventes de um homem chamado William Shakespeare fossem Coriolano e Um Conto de Inverno. Embora soubéssemos que ele tinha escrito outras coisas altamente apreciadas em sua época. Peças chamadas Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, Júlio César, Rei Lear, Romeu e Julieta. A história está cheia de pessoas que, por medo ou ignorância ou sede de poder, destruíram tesouros de valor imensurável que, na verdade, pertencem a todos nós. Não devemos deixar isso acontecer de novo.